Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido a você para abrir a sua Bíblia ou ler em tela comigo o texto bíblico que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. O texto bíblico diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje encerraremos esta série de mensagens. E para além de tudo que nós já repensamos aqui, o desafio que temos hoje, irmãos e irmãs, é o desafio de repensarmos o tempo. É tempo de repensarmos o próprio tempo. Afinal, é neste tempo entre o nascimento e a morte que nós devemos realizar, experimentar tudo aquilo que nós tratamos nos domingos anteriores. Quando nós pensamos e refletimos sobre as nossas necessidades, sobre as nossas responsabilidades, sobre a nossa liberdade, sobre a nossa felicidade, é neste tempo que todas essas coisas devem ser então colocadas em prática. É preciso repensarmos então o tempo, para que no tempo façamos aquilo que é certo, para que vivamos do modo certo. Neste tempo de isolamento social, muitas pessoas encontram-se perdidas. Eu confesso aos irmãos que eu já me peguei um tanto quanto desnorteado quanto ao dia da semana neste período, tendo que recorrer ao calendário para ter certeza de que dia era de fato. Não é estranho quando nós pensamos, por exemplo, que os feriados ou alguns dos feriados do segundo semestre já não existem, porque eles foram compensados no primeiro semestre do ano. Quantas pessoas tiveram as suas rotinas alteradas e por isso podem testemunhar que estão sofrendo de insônia? Quantas pessoas ganharam tempo no trabalho home office? E quantas pessoas estão lutando contra o tempo porque foram infectadas ou porque foram demitidas e encontram-se então desempregadas? A verdade, irmãos e irmãs, é que o tempo, neste isolamento social, tem nos desconcertado e tem sido, ao mesmo tempo, nosso inimigo e nosso aliado. Mas, para além dessas reflexões a respeito do tempo, somos também desafiados para a seguinte pergunta: que tempo é este? Ano de 2020, Brasil, São Paulo, que tempo é este? O que devo aprender com este tempo? Como devo me portar neste tempo? O que Deus espera de mim neste tempo? O livro de Eclesiastes foi escrito por um sábio, alguém que procurou olhar para a vida, olhar para o próprio tempo e fazer reflexões a respeito deste tempo. Assim, em nosso texto, o texto que foi lido, ele inicia afirmando que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele passa então a discorrer a respeito de uma lista de propósitos que se opõem, que se polarizam. E mesmo nesta oposição, nesta polarização de propósitos debaixo do céu, este texto de sabedoria nos convida a repensarmos o tempo. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, eu queria dizer a vocês que é tempo de nós repensarmos as nossas ações no tempo.
Em sua poesia, o sábio nos mostra que há 14 duplas que são opostas umas às outras, mas que ainda assim se relacionam, onde uma cede lugar à outra, durante o tempo de vida que os seres humanos têm debaixo do céu. Dessas 14 duplas, 11 dizem respeito às ações que o ser humano debaixo do céu deve realizar. Se há tempo de nascer, há tempo de morrer. Se há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Se há tempo de matar, há tempo de curar. E assim, ele continua falando sobre as várias ações que se contrapõem no tempo, até que termina por afirmar que se há tempo de guerra, há também tempo de paz. O sábio não quis ser exaustivo em sua descrição de ações que se contrapõem no tempo. Ele apenas elenca algumas, que por certo fazia muito sentido elencar no tempo, no período em que ele viveu. Se estivesse vivendo em nosso tempo, por certo, ele poderia ter incluído tantos outros pares que se contrapõem, onde um dá lugar ao outro nas ações humanas no tempo. Por exemplo, ele poderia escrever que se há tempo de reuniões presenciais, há tempo para reuniões online. Se há tempo de passear, há tempo de ficar em casa também. Se há tempo de trabalhar na empresa, há tempo de trabalhar home office. Para si mesmo e para os seus ouvintes, o sábio apresentou possibilidades e competia então a eles decidirem sobre quais ações, naquele tempo, eles deveriam tomar, deveriam realizar. Em nosso tempo, devemos rogar ao Espírito Santo, o Espírito Santo que vem a nós como em Pentecostes, para que ele nos dê sabedoria, de modo que possamos discernir as ações que devemos tomar, o modo pelo qual devemos viver aqui e agora, em nosso tempo. Cada tempo requer do ser humano discernimento para agir. Neste tempo de pandemia, irmãos e irmãs, o bom senso nos diz que não devemos nos abraçar, não devemos apertar as mãos uns dos outros, não devemos nos beijar. Mas penso que se algumas ações que demonstram carinho, não podem se expressar pelo toque, torna-se urgente que outras ações demonstrem e manifestem o mesmo carinho em tempos difíceis. Substitua então o abraço por ações de cuidado que podem se expressar de inumeráveis formas. Substitua o beijo por ações afetuosas que podem se expressar de inumeráveis formas. Substitua o aperto de mão por ações que demonstrem compromisso mútuo de uns para com os outros. Que neste tempo tenhamos sabedoria para agir. Discernimento não apenas a respeito daquilo que deve ou que não deve ser feito, mas, sobretudo, como ser feito. Então, irmãos e irmãs, é tempo de nós repensarmos as nossas ações no tempo. Mas também é tempo de repensarmos os nossos sentimentos no tempo. Dos 14 pares, 11 diziam respeito às ações, mas 3 diziam respeito aos sentimentos. Assim o sábio diz: se há tempo de chorar, há tempo de rir também. Se há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria. Se há tempo de amar, há tempo de aborrecer. Eu disse na semana passada, irmãos e irmãs, que a grande saga humana, a grande corrida humana, se constitui numa busca por um tesouro chamado felicidade. Felizes as pessoas riem, felizes as pessoas saltam de alegria, felizes as pessoas amam, mas nessa jornada em busca da felicidade, os percalços nos fazem experimentar o choro. Às vezes, mais que o choro silencioso, aquele pranto escandaloso, como também o ódio mortal. À luz do texto,
Falei primeiramente que nós precisamos repensar as nossas ações no tempo, mas devemos repensar profundamente, constantemente, os nossos sentimentos no tempo, pois são a partir dos nossos sentimentos que as nossas ações ganham vida. Se alimentarmos o amor como sentimento, as ações que irão emergir deste sentimento são a paz, o abraço, a edificação, a plantação, a cura e todas as outras ações que estão aqui contidas no texto bíblico ou estão então registradas, contidas em nosso coração. Se alimentarmos o ódio como sentimento, as ações que irão emergir desse sentimento são a guerra, a solidão, a destruição, o arrancar violentamente aquilo que se plantou, a morte como maior inimiga da humanidade. Que neste tempo de pandemia, irmãos e irmãs, possamos repensar os nossos sentimentos, que prevaleça o amor, mesmo quando inevitavelmente formos tomados pela raiva, pela indignação, que estes sentimentos se percebam apenas como um brado daqueles que amam e que por isso se indignam contra as forças destruidoras da vida. Neste tempo, não incorramos no risco da mútua destruição, como nos orienta o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 15, que o sentimento prevalecente em nosso ser seja o amor. Repensemos, irmãos e irmãs, os nossos sentimentos no tempo. E para que nós possamos fazer isso, repensemos o tempo a partir do Deus que se importa com o nosso tempo. Repensemos o tempo a partir do Deus que se importa com o nosso tempo. Pensando aqui na origem das palavras, o termo tempo, que estamos habituados, vem do grego, cronos. Quem estudou um pouco de filosofia vai se lembrar que Cronos, na mitologia grega, é um deus que devora os seus filhos. E fazendo uso desta mitologia, podemos dizer que ninguém escapa do tempo. Em determinado momento, todos nós seremos devorados pelo tempo. Somos reféns do tempo. Estamos condicionados aos limites que ele nos impõe até que ele venha e nos devore. É neste tempo limitado que devemos então repensar as nossas ações e repensar os nossos sentimentos. Um texto bíblico que tem nos acompanhado ao longo deste mês é aquele de Marcos, capítulo 1, versículo 15, quando Jesus diz: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." O tempo do qual Jesus fala, irmãos e irmãs, é totalmente diferente do tempo Cronos, o tempo que nós estamos habituados. O tempo que Jesus menciona é o tempo Kairos. É o tempo que tem início, mas não tem fim. O tempo Kairos é o tempo que devora o tempo Cronos e impede a proliferação da morte. O tempo Kairos se tornou possível a nós porque Jesus agiu no tempo certo, motivado pelos sentimentos certos. Jesus se esvaziou, se condicionou ao tempo Cronos, agindo motivado pelo amor, para que pudéssemos vislumbrar uma nova realidade de tempo, uma nova qualidade de tempo. O tempo Kairos, o tempo de Deus. Este tempo Kairos está disponível, está acessível a tantos quantos creem no Evangelho de Jesus. Evangelho que anuncia então a chegada de um novo tempo, onde as ações são constantemente e exclusivamente motivadas pelo amor. Que Jesus, o Senhor de nossas vidas, aquele que experimentou tantas coisas ruins no tempo, sem se deixar influenciar por nenhuma delas, seja a nossa motivação para repensarmos o tempo, de modo que em nosso tempo vivamos para a glória de Deus, manifestando em nossas vidas, por meio de nossas vidas, este tempo diferente que nós chamamos de Kairos, o tempo de Deus.
tempo da restauração. O texto de Eclesiastes nos fala então de 14 pares que se opõem, onde na dinâmica da vida um vai dando lugar ao outro. Destes 14 pares, 11 nos ensinam a respeito das ações, do modo de vida em determinado tempo. 3 nos ensinam a respeito dos sentimentos que podem invadir o nosso coração humano em determinado tempo. Para o autor de Eclesiastes, há um ciclo natural e ininterrupto no tempo, onde algumas ações dão lugar a outras e onde alguns sentimentos dão lugar a outros. Mas Jesus, irmãos e irmãs, veio e nos ensinou a respeito de um ciclo sobrenatural, onde os melhores sentimentos se enamoram e promovem as melhores ações em todos os tempos e por isso, especialmente em nosso tempo. Para exemplificar aquilo que eu quero dizer, termino com uma oração atribuída a São Francisco de Assis. Nesta oração ele fala de um ciclo sobrenatural, onde os melhores sentimentos promovem as melhores ações. E ele diz: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a repensarmos o tempo e a vivermos de modo sábio neste tempo, para a honra e glória do seu nome. Amém.